Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Contando Lotes, um podcast 100% voltado para o mercado imobiliário. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante dentro do empreendimento, da qual nós estamos conversando com vocês, que é loteamento. Nada mais, nada menos que o começo. Vamos tratar aqui como começar bem o seu empreendimento imobiliário. Para falar um pouquinho sobre isso, nós trouxemos uma pessoa muito especial, com uma vasta experiência aí no meio. Falar um pouquinho, né, doutora Carolina Abra, com a palavra, doutora. Bom, muito obrigada, Fábio. Obrigada pela oportunidade de estar participando aqui do seu podcast, Contando Lotes. E é o que você disse mesmo, a fase do começo de um loteamento é a fase mais importante. Exatamente. E começar bem é que todo mundo deseja, não é, Carolina? Doutora Carolina. Imagina. Eu vou soltar a Carolina sem o doutor. Fica tranquilo. Mas vamos ver. Por quê? Nós falamos que para um negócio caminhar bem, é necessário que ele tenha toda uma estruturação inicial, que vai não só meramente pensar no preço de venda e o quanto de VGV o empreendimento imobiliário vai me trazer de rentabilidade, não é? Mas também pensar da assessoria jurídica, da assessoria contábil, da parte ambiental, e, enfim, entre outros profissionais capacitados que existem no mercado para atender com êxito o lançamento desse empreendimento imobiliário, que juntamente com a estrutura do marketing e do comercial, aí sim nós temos sucesso em vendas e chegamos ao tão sonhado resultado. Mas assim, doutora Carolina Abra, fala um pouquinho para nós. Como que a doutora caiu no universo dos loteamentos, dos negócios imobiliários, já que você também atua em incorporação imobiliárias, condomínios, enfim. Como que você veio para o nosso universo? Bom, então assim, Fábio, sou formada em Direito desde 2011. Em 2017 eu comecei trabalhando em tabelionato de notas e parti para registro de imóveis. E foi no cartório de registro de imóveis que eu tive o primeiro contato com a abertura de loteamentos. E aí a gente acaba se apaixonando pela área imobiliária, né? Então, de lá para cá, venho atuando, né, advogando na área de direito imobiliário, loteamentos, instituição de condomínios, incorporação, né? Do simples ao mais complexo, né? Conforme os clientes aparecem. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória dentro do direito imobiliário. Legal, doutora. Então, vou aproveitar um pouquinho do seu conhecimento, assim como eu estou fazendo com os demais convidados. Porque, assim, doutora, eu também estou absorvendo muito conteúdo dos meus convidados. Por quê? Eu também penso em empreender no mercado de loteamentos. Só que nós ficamos sempre naquela insegurança, tateando de longe, não é? Porque o mercado, ele é, sim, um mercado que chama a atenção para o investidor ou para o empreendedor, porém também tem riscos. Porque imagina você iniciar um projeto, um empreendimento e parar no meio por uma dificuldade, uma das liberações, ou melhor dizendo, aprovações. Esse risco realmente existe, não é mesmo? Existe sim, Fábio. É um risco que tem que ser muito bem estudado e analisado, né? A aprovação do loteamento é um passo fundamental, tanto para o empreendedor, né, para os futuros compradores, inclusive para o município, né? Garante segurança jurídica, uma organização urbana, né? E o cumprimento da legislação, ela é extremamente importante para que esses riscos não ocorram. Perfeito. E assim, quando se fala em fazer um loteamento, nós temos duas vertentes. Lá na cidade que eu nasci, Ibiporã, Paraná, é uma cidade aqui do norte do Paraná, ouvia-se muito o comentário que o fulano de tal está fazendo um loteamento. Hoje, a pessoa física, embora eu ainda tenho conhecimento de loteamentos com o nome de pessoa física, mas a grande maioria faz como uma loteadora. No cenário atual, doutora, é possível fazer um loteamento como pessoa física? Quais seriam os pontos fracos, pontos fortes de fazer ou não na pessoa física? Ou qual a diferença de fazer na pessoa física para uma pessoa jurídica? A pessoa física, segundo a Lei 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, ela permite que uma pessoa física faça a abertura de um loteamento, né? Porém,
ela pode abrir um loteamento, deve cumprir alguns requisitos, tá, legais, e assumir integralmente todas as responsabilidades. Então, quais são essas responsabilidades? Civis, fiscais e, inclusive, criminais. Então, é um risco Enorme. enorme, né? Porque, assim, o loteamento, ele, como toda empresa, ele está aberto a um risco comercial. Sim. Então, digamos, todo empresário não quer ter prejuízo ou quebrar, mas faz parte do jogo. Um loteamento é igual, nós podemos ter excelentes intenções com ele de lucratividade, mas podemos não ser tão suscetíveis ao sucesso. Então, uma vez que isso gera um problema, digamos, com o consumidor, eu posso, na minha pessoa física, responder, inclusive, por processo de ações, assim? Sim, pode sim. Por exemplo, né, um exemplo clássico. Um dos requisitos principais da abertura do loteamento para ele estar regularizado é o registro do loteamento no cartório de registro de imóveis. Olha só, hein, pessoal. Se ele não tiver registrado no cartório de registro de imóveis, o loteador ou o loteamento não pode estar posto à venda. E se ele vender, ele vai estar vendendo uma coisa que não lhe pertence, porque não está registrado. Então, é um crime, né? Então, nada de vender lotes antes sem estar registrado. sem estar registrado. De jeito Olha nenhum. lá, hein, pessoal. Não pode, né? É um risco enorme. E Código de Defesa do Consumidor. Então, nós podemos fazer o loteamento na pessoa física, embora tenha os riscos aí civis mencionados pela doutora. Mas vamos sair desse universo. Vamos montar um CNPJ. Aí eu entrei na área, hein, pessoal? Contabilidade. Então, nós procuramos um escritório de contabilidade, esse escritório orientado pela estruturação jurídica, o empreendedor nos solicitou a abertura de uma SPE. E aí, dentro dessa abertura da SPE, que é uma empresa, há também a possibilidade de uma SCP, que também recebe um CNPJ perante a Receita Federal. Nesse caso, doutora, qual que é a distinção? O que é a definição de um e do outro? O que é mais usado no mercado imobiliário quando se fala em um loteamento, por exemplo? Então, Fábio, dentro de um loteamento para abertura de um CNPJ, o meu entendimento qual é? Que seja feito dentro de uma SPE, né? Por quê? Porque ela tem a própria sigla fala, né? A Sociedade por Propósito Específico. Ela especifica que aquele CNPJ é para abertura de loteamentos. Então, a empresa, o CNPJ, pode abrir o loteamento, fazer a venda dos loteamentos e aí oferindo os lucros dentro dessa modalidade, né? Então, o meu entendimento é sempre esse, que pela SPE, com propósito específico, é a melhor modalidade de CNPJ para o caso de loteamento. Perfeito, Carolina. É até interessante essa colocação sua, porque no universo contábil, quando você fala o lucro da SPE, no universo contábil, nós podemos ter várias SPEs, uma SPE para cada empreendimento. Por quê? Nós podemos ter situações onde o loteador ele tem o terrenista como sócio dentro de uma SPE. Exatamente. Só que às vezes esse loteador, o seu negócio já estar numa crescente, ele pode ter 2, 3 loteamentos caminhando juntos. E aí segrega para cada CNPJ, cada SPE, uma sociedade aonde a gente, de certa forma, acaba blindando resultados individuais, porque são sócios distintos, empreendimentos distintos, resultados distintos, e a contabilidade, ela consegue fazer a contabilidade segregada, de forma a distribuir os lucros para os sócios, lucros que ainda em 2025 estão isentos, né? Há muita falação aí que o governo vai tributar lucros. Ainda nós temos a isenção do IR sobre a distribuição de lucros, e a contabilidade ela consegue mensurar lucros e distribuir a pessoa física. E daí, lá na declaração da pessoa física, ela declara como um rendimento isento, ou até mesmo se ela participar de uma SPE com uma outra empresa, pode ser uma holding de participação, esse resultado do lucro vai para a holding de participação e essa holding muitas vezes está participando de mais negócios, né? Porque é um jogo engraçado. Quem entra, ele acaba virando uma máquina de sistemática, assim, eu estou trabalhando com já estou prospectando terra, então a gente acaba evoluindo o negócio dessa forma. Na visão da doutora, uma SCP,
comparado a uma SPE, a doutora falou que a SPE é muito mais usada. E realmente, no meu universo contábil, eu vejo muito mais SPEs do que a SCP. Embora uma não tenha o registro em junta comercial, que é o modelo da sociedade de contas de participação, né? A outra é registrada da junta. Uhum. Mas juridicamente, a STP também tem um valor, né, jurídico. Sim, sim. A SCP tem sim esse valor jurídico. Mas vamos combinar, Fábio, que o loteador ele pensa no lucro, ele pensa no quanto de lucro Concordo. ele vai almejar. Então, inclusive juridicamente, junto com a parte contábil, a gente tem que pensar que a melhor estratégia é a SP. SPE. Entendi. E é interessante, Carolina, que para a abertura de um CNPJ, uma SPE, nós temos que ter um KNAI, que é a atividade que a empresa vai desenvolver. Por Uhum. isso da pergunta, às vezes, no processo de abertura, você vai apenas fazer o loteamento ou você vai edificar ou incorporar imóveis dentro desse empreendimento imobiliário? Porque caso o empresário opte em fazer o loteamento com algumas construções isoladas, também tem que ter a previsão de ter um KNAI, que é a atividade de incorporação imobiliária, que lhe permite, inclusive, construir casas e vender conjuntamente com o terreno. E nesse caso é até engraçado. Aí nós temos um outro benefício tributário, né, que é o RET. Porque uma vez que você fez a incorporação imobiliária, hoje é permitido aplicar o RET, desde que siga as regras de registro imobiliário, isoladamente, por uma quadra, uma unidade, um lote. Então, nós colocamos o patrimônio de afetação daquele lote ou daquele espaço de terra, e ali a gente pode ter benefício do RET para aquelas unidades apenas, não para todo o empreendimento imobiliário, que fique bem claro. Doutora Carolina, eu sempre recebo ligações, inclusive essa semana eu recebi 2, de proprietários de glebas ou áreas rurais que têm uma dúvida. Eu quero fazer um empreendimento imobiliário, quero fazer um loteamento, quero fazer um chacreamento, e tenho uma grande dúvida. Eu posso? É possível ou não fazer um loteamento em área rural? Então, assim, Fábio, o loteamento, ele não pode ser feito em qualquer área urbana. Ele tem que respeitar os limites da Lei 6766 de 79, que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, do Plano Diretor da cidade e da legislação municipal, né? Alguns critérios que essa área tem que ser respeitada para poder ser loteada, né? Tem que ser respeitado o zoneamento e o plano diretor, a aptidão do terreno, se ele tem o declive certo, se ele tem a planitude certa. A infraestrutura urbana mínima tem que ser apresentada, né? Infraestrutura pluvial, infraestrutura de rede de esgoto, infraestrutura de asfalto, né? As dimensões dos lotes, então, eles têm que ter uma metragem mínima ali, máxima, e a aprovação por todos os órgãos competentes, né? Aprovação dos órgãos ambientais, dos órgãos estaduais e, inclusive, dos órgãos municipais também. Aqui no estado do Paraná, ouve-se que, me corrija se eu estiver errado, para você fazer lá um chacreamento, uma chácara dentro de uma área rural, é 20 mil metros quadrados, o espaço para você ter a escritura daquele imóvel. Isso. Mas assim, olhando, a gente enxerga alguns lugares que parece que o pessoal faz de 2 mil, 3 mil metros. Isso seria indicadores de irregularidade? De irregularidade, sim, Olha só, Fábio. É porque não respeita a metragem mínima. entendi. E essa metragem mínima é regional ou é uma lei nacional? Não, tem que respeitar a lei nacional, que é da lei do parcelamento do solo. Entendi. É Então, nacional. mas assim, eu respeitando, é possível fazer um loteamento em área rural ou não? Não. Quando a gente fala em loteamento de área rural, a gente tem que falar que ela não é possível, isso é uma regra, tá? O que tem que fazer? Mas eu tenho uma área rural e eu quero fazer um loteamento aqui porque o espaço me é compatível, o preço está muito bom, né? O preço de aquisição da área. Vamos pensar no loteador, né? Sim. Então, o que ele tem que ser feito? O primeiro passo que tem que fazer, transformar essa área rural para área urbana.
para depois ele começar todo o procedimento da abertura de um loteamento. Entendi. Então, às vezes, eu dependo também do órgão público, órgão municipal, de uma mudança do zoneamento, uma mudança da expansão urbana, para até chegar um momento ideal para aquela área se tornar viável para um loteamento. Exatamente. Doutora Carolina, já fiz tudo. Ambiental, contabilidade, jurídico, contrato de compra e venda, já passamos lá pelo cartório, mas assim, ainda paira uma dúvida. Existe, antes de eu iniciar a venda dos lotes, existe alguma aprovação que me permita vender os lotes antes de passar pelo cartório ou não? Via de regra é regra, e se fizer antes, você vai para a cadeia. Na verdade, Fábio, realmente, regra é regra. Nesse caso, não pode vender de imediato os lotes. Eles têm que passar por todas as etapas, municipal, ambiental, contábil, jurídica, e ser registrado no cartório de registro de imóveis o loteamento. Uma vez registrado, aí posso trabalhar vendas tranquilamente. Aí você já pode trabalhar vendas. O que os loteamentos acabam fazendo, os loteadores, eles acabam fazendo a divulgação, a parte do marketing, antes do registro no registro de imóveis, desde que todas as outras etapas estejam sendo cumpridas. Então, essa é a minha orientação. A parte do marketing pode ser feito enquanto a parte do registro de imóveis está em andamento. E hoje, quem fiscaliza, por exemplo, a comercialização de um loteamento que não tenha a autorização? Como que é fiscalizado? Tem um órgão que fiscaliza isso? Os concorrentes. Ah! Então através de É uma o denúncia. comercial. Uma denúncia. Uma denúncia muito forte, E isso né? faz uma denúncia para o Ministério Público? Ou não? Tem outra entidade? Na verdade, como é uma vedação de lei federal, o Ministério Público entra sim, né? Entendi. E aí eles o loteamento, o loteador, pessoa física ou jurídica, enfim, ele responde criminalmente por Olha estar lá. vendendo uma coisa que ainda não é Ou seja, dele. um risco altíssimo. Altíssimo, Fábio. Agora vamos inverter um pouquinho aqui. Nós estamos falando do loteador, do empresário, daquele que está fazendo o negócio acontecer. Só que do outro lado, nós temos o consumidor. Aquele que muitas vezes desconhece todo esse trâmite burocrático que nós estamos conversando aqui e que ele compra um produto. Como que ele pode se certificar de que aquele produto seja bom, um bom produto, uma boa empresa? Então, assim, Fábio, existem vários pontos que o consumidor, né, o comprador daqueles lotes, daqueles terrenos, tem para se garantir de que aquele loteamento ele é totalmente regular, ele está regularizado. Primeiro, conferir se o registro do loteamento está certinho no registro de imóveis, está finalizado. Segundo, solicitar a aprovação desse loteamento na prefeitura, porque o consumidor ele tem como solicitar, é um documento público, né? Analisar o contrato de compra e venda, né? Se está dentro dos trâmites legais, se preenche todos os requisitos de forma de pagamento, de condições de pagamento, de porcentagem de. Até as cláusulas dissolutivas, né, que também é um problema. Eu não consigo pagar uma dívida e de repente eu me vejo na situação de perder aquilo que eu já paguei. Com certeza. E também se a infraestrutura está certa, está aprovada, foi feita infraestrutura a parte elétrica, a parte fluvial, a parte de rede de esgoto, a parte de asfalto, né? A situação ambiental também e a situação do financiamento. Por quê? O banco ele não vai financiar um terreno se o loteamento estiver irregular, não estiver devidamente cadastrado, devidamente registrado. E ouvindo a doutora, eu já comprei lotes, né? E olha o tamanho do risco que eu tive ao adquirir, porque mesmo sabendo que são consultas públicas, como mencionado, talvez o meu desconhecimento não fez eu ir atrás dessa informação. Não tive problemas, mas eu poderia estar entrando num barco furado. Exatamente. Porque Todo mundo realmente. está suscetível a isso, né, Fábio? Todo consumidor leigo, né, que não sabe de todos esses detalhes, que são vários detalhes, Sim, sim, sim. está suscetível a esse risco, sim, eu concordo. E quanto tempo, doutora, em média,
nós sabemos que é uma média, né, se leva para aprovar um loteamento? Então, o tempo médio, Fábio, para pequenos loteamentos, a gente fala de 1 ano e meio a 2 anos, né? Para loteamentos de médio a grande porte, de 2 a 4 anos. Isso, claro, vai depender do município, da agilidade do município com a parte da documentação. Existem loteamentos que com menos de 1 ano já fica totalmente regularizado. Que beleza, hein? Mas é raro. E assim, na sua experiência, no seu convívio, no dia a dia, né, qual o maior erro ou qual a maior dificuldade para agilizar o processo? É documental, é informativo, é ambiental? Onde está o gargalo aqui nesse empreendimento? Então, assim, com certeza, existe um processo ali que passa todas as etapas, e como a gente fala de vários órgãos públicos, ambientais, municipais, estaduais, é aí que pode atrasar ou não a abertura de um loteamento, né? A parte documental mesmo dentro de alguns órgãos públicos. Por isso que eu disse ali anteriormente, né? Existem alguns municípios que são tão ágeis, raras exceções, mas e que em menos de 1 ano a gente consegue ter a abertura de um loteamento. Ali a gente fala em 8 meses, 9 meses ali, mas é raro, né? E é uma dúvida pessoal minha. Loteamento aberto em um condomínio de lotes, papelada, burocracia, é muito diferente? Olha, o condomínio, a gente está falando em abertura de condomínio, Ah, né? Então ali a gente está falando, vamos pensar num condomínio fechado sim, de casas, né? De sim, sim, casas residenciais. Ali a gente fala em abertura de condomínio igual de prédio, né? Então a gente fala perfeito. de abertura de condomínio. Então eu vou ter um estatuto, vou ter um regimento interno? Exatamente. E no loteamento, não. No loteamento, ele é aberto, né? Por mais que ele possa ter edificações em cima, né? Mas ele é aberto. Então existe essa diferença, sim. Perfeito. E voltando para loteamentos, quais seriam os documentos para dar entrada nesse processo de aprovação do meu empreendimento imobiliário? Então, assim, existem documentos técnicos, né? Primeiro, o primeiro documento que a gente tem que ver é da propriedade do terreno. Se aquele vendedor do terreno que está vendendo para o loteador, ele realmente é proprietário. O melhor documento é a matrícula do imóvel atualizada. Só é dono quem tem a matrícula no nome. Aprendam Exatamente. isso, Só pessoal. é dono quem registra. Documentos técnicos, por exemplo, o projeto da infraestrutura, de toda a infraestrutura. Documentos ambientais, né, que são os documentos, por exemplo, de impacto ambiental, o EIA e o RIMA, que são Sim. exemplos clássicos. Os documentos administrativos, né, que são documentos formais de aprovação deles, como, por exemplo, o comprovante de taxa de pagamento de taxas municipais. Então, esses são os principais e os primeiros documentos que precisam ser apresentados. Com os documentos aí eu tenho repartições públicas para dar uma sequência de Com registros? com toda essa documentação regular e aprovada, aí é levado ao registro cartório de registro de imóveis para fazer o registro do loteamento na matrícula Entendi. do imóvel E e as, aí, e as futuras individualizações, né? entre municípios, por exemplo, como nós estamos falando para todo o território nacional, os nossos ouvintes hoje podem estar assistindo a gente do Paraná, de Santa Catarina, do Amazonas, enfim, todo o território nacional. E quando nós falamos em empreendimentos imobiliários, nós citamos que há uma situação aqui de terra, que é a área onde vai ser urbanizada, e terra urbanizada, cada município tem seu próprio decreto, sua própria legislação. E, em resumo, eles divergem muito um de outro, de um município do outro? A gente precisa lembrar, Fábio, que assim, cada município vai ter a sua legislação própria quando a gente fala de loteamento, né? Cada município vai ter a sua especificidade. Olha, o município de Londrina tem na lei que cobra tais documentos e tais especificações. O município de Ibiporã, por exemplo, que é logo ali, logo perto, né? Aqui no Paraná também, pode mudar, pode entender que aquele documento que Londrina exigiu, ele não precisa exigir, né? Entendi. E lembrando que
Quando a gente fala no cartório de registro de imóveis, a gente está falando de que cada estado tem a sua legislação específica extrajudicial. Então, o Paraná tem a legislação específica para o registro de loteamento, Santa Catarina tem a sua legislação específica para o registro de loteamento, que é a legislação extrajudicial dos cartórios, né? Perfeito. Se você está começando a entender esse jogo que é empreender no mercado imobiliário, talvez esse podcast traga todas as respostas para você iniciante. Além, é claro, para você que já atua no mercado, ter mais informações para não cometer erros no dia a dia frente aos seus negócios. O caminho pode parecer muito dificultoso, cheio de burocracias e etapas para serem vencidas. Porém, com um ecossistema de atendimento, você pode chegar ao sucesso rapidamente, como nós conversamos aqui, com um prazo entre 12 e 18 meses. Como também, num bom cenário, em 36 meses essa parte burocrática. O que mais pesa é você não parar o seu empreendimento imobiliário. Dinheiro parado é dinheiro perdido. Então, comece bem, comece certo, comece com bons fornecedores. Você que está nos seguindo no Contando Lotes, está tendo acesso a grandes profissionais que atuam no mercado imobiliário. Hoje nós trouxemos uma grande especialista do direito imobiliário, que conhece muito, mas muito mesmo, como aprovar projetos dentro do cartório de notas e registro de imóveis. Então, vale a pena você assistir novamente, mandar para o seu amigo empresário, compartilhar esse vídeo e acompanhar nossos próximos episódios. Antes de me despedir, eu quero passar a palavra para a nossa convidada. Doutora, a audiência é toda sua. Fábio, primeiro eu quero agradecer imensamente pelo convite de poder participar do podcast Contando Lotes. Foi um imenso prazer poder estar aqui falando um pouquinho sobre o loteamento, a abertura de loteamento, todas as pedras que surgem durante o caminho, né? E, mais uma vez, muito obrigada. E você que ficou interessado em saber, em conhecer mais do trabalho da doutora Carolina, nós vamos deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, todos os contatos dela. Obrigado novamente e até o nosso próximo episódio.